Essa é uma trágica condição nossa, enquanto seres vinculados às energias materiais, ou na condição de vínculo a um projeto existencial no mundo físico, como este, no qual nós estamos, no qual somos temporariamente hóspedes, sem sequer nos darmos conta de que o nosso estágio aqui é muito breve e que nada que está nesse mundo realmente nos pertence. Então, quando a consciência se vê presa às energias materiais ou à concretude de um mundo concreto, material como é o nosso planeta, ela passa a ter uma percepção reducionista muito acanhada do que é a realidade. E toma aquilo que é perceptível pelos sentidos físicos como toda possibilidade do real. E logo tem uma perspectiva muito pobre, muito reduzida, porque percebe apenas a camada exterior, a casca exterior, que é a dimensão externa, que é essa dimensão que nós percebemos onde estão os objetos físicos e a realidade concreta, e somos incapazes de perceber os planos ou as dimensões internas, as muitas dimensões e planos que coexistem nesta mesma temporalidade de existência na qual estamos submetidos. Então, essa analogia feita por Bhagavan de que a consciência aprisionada na energia material, ela é semelhante a um pássaro que se torna cativo dentro de uma gaiola e passa a supor que toda a realidade se resume àquela gaiola na qual ele está aprisionado, né? Que não passa de um lugar para alimentar, um recipiente de água para matar a sede, e talvez 3 puleiros para ficar brincando e andando entre eles. E nossa existência no mundo material não difere muito desta realidade. Nós temos 2 ou 3 puleiros no qual nós ficamos pulando de um para o outro, temos alimento para o corpo físico, né? Algumas diversões, distrações para matar a nossa sede, e não muito mais do que isso. Mas nós não percebemos as dimensões ou a verdadeira realidade que não está aprisionada dentro dessa gaiola.
E por estarmos num estado tão restritivo, consciencialmente falando, é que nós nos tornamos pobres, nos tornamos miseráveis, porque vivemos na matéria e somente da matéria. Quando a nossa essência não é material, é espiritual. Logo, se nós não nos alimentamos do espiritual ou daquilo que advém do estado supramaterial, nós, com certeza, estaremos no estado de miserabilidade. E quantos miseráveis há no mundo, ainda que muito ricos materialmente? Então, nós somos muito semelhantes a estes pássaros, que desde novinhos são colocados em gaiolas e depois já não se lembram mais o que é viver em liberdade, o que é o espaço amplo e aberto de uma floresta. Alguns pássaros, quando são libertos, eles sofrem uma vertigem de liberdade. Não sabem para onde voar e geralmente voltam para dentro da mesma gaiola. Nós também temos medo de voar. Sofremos vertigem de algo que transcenda esse plano físico denso. E mesmo quando nos abre uma portinha para que nós possamos ser livres e voarmos, nós temos medo e voltamos para dentro da gaiola. Porque, pelo menos, dentro da gaiola existe um certo mundo conhecido, onde eu sofro, mas, pelo menos, me sinto ilusoriamente seguro. Como diz Bhagavan, nessa condição circunstancial tão limitante da consciência presa à materialidade, nós ainda, por vezes, cantamos, mas não somos felizes. Por vezes, nós nos divertimos, temos algumas satisfações. A materialidade consegue nos dar algumas recompensas, ainda que fugazes. Mas nós não conhecemos, de fato, o que é a felicidade. Porque a felicidade, ela não se vincula ao mundo físico, ao mundo concreto. E o maior drama é que nós não percebemos essa condição. Falar dessa condição para a maioria dos seres existenciais em um mundo físico como este nosso, soa como uma abstração que talvez até tenha algum sentido lógico, mas não ressoa como uma possibilidade de uma realidade que possa ser experienciada para fora dessa gaiola. O Vedanta, quando vê esse mundo, quando os grandes rishis, os grandes sábios, quando as consciências avatáricas descem a esse mundo e olham para essa realidade, a sensação que todos eles têm é de claustrofobia, de estar aprisionado a algo que é muito restritivo, que constrange profundamente aquilo que eles são, que limita
a sua liberdade de ser. Quando nós estamos prisioneiros a um corpo físico, as limitações que nos são impostas são gigantescas. Porque nós não podemos nos expandir como queremos. Não podemos estar em todos os lugares que queremos. Porque atidos, prisioneiros de um corpo físico denso, de uma materialidade que tem peso, densidade, que exige de nós, para deslocamento, que nós possamos andar ou usar veículos. A própria matéria nos impõe limite. Óbvio que o espírito vai se sentir tolhido quando se vê aprisionado nessas circunstâncias. Talvez por isso que muitos do que aqui estão encarnados sintam uma espécie de melancolia sem saber ou sem entender de onde vem essa melancolia, ou esse estado melancólico. Justamente por estar numa condição que não corresponde à sua verdadeira natureza. Por perceberem, ainda que inconsciente, que a existência concreta não traduz a sua essência. Que a sua essência é sempre maior do que toda a possibilidade da existência. E, por vezes, sentem esse estado de melancolia, uma certa angústia latente, um certo desconforto físico, de ordem física, por ser uma condição física, concreta, material, numa dimensionalidade material. Pássaros dentro de gaiolas. Mas não é natural do pássaro viver em gaiolas. Os pássaros devem viver livres, em campos abertos, em florestas. O nosso espírito é um pássaro que precisa dessa liberdade, desses campos abertos, dessas florestas, de voar por esses céus sem limites e não estar preso a estas condições tão restritivas. Por isso que os rishis dizem que todo ser que é minimamente inteligente, ele busca por moksha, que é a liberdade, a liberação, a libertação da condição do vínculo à materialidade. Nós deveríamos deixar estes mundos físicos como pássaros que saem das gaiolas para nunca mais voltar. Mas a nossa atratividade pelas gaiolas, pelos mundos físicos, pelas condições materiais são tantas e tamanhas que nós voltamos vezes seguidas, e nós reencarnamos vezes seguidas em mundos materiais e na condição física material. Nós nos acostumamos a ser pássaros engaiolados. Nós trazemos um condicionamento equívoco de que a nossa natureza é uma natureza que está aprisionada a gaiolas. E com isso nós não temos ou não nutrimos a verdadeira ânsia de liberdade, ou desejo de voar para o infinito, de sermos seres
do infinito. Esse é o nosso drama. Essa é a nossa condição, que não vai ser superada enquanto nós não desenvolvermos a verdadeira sabedoria, enquanto nós não formos Gyani Yogis, né? Enquanto nós não tivermos o verdadeiro conhecimento, aquele conhecimento que nos liberta definitivamente. É disto que o Vedanta fala. É isso que todos esses mestres do amor-sabedoria, todos esses instrutores planetários, vêm tentando nos trazer, vêm tentando nos preparar para um despertar, para uma abertura consciencial que nos permita fugir destas gaiolas e sermos o que em essência verdadeiramente somos. Porque aqui, dentro dessas gaiolas, nós por vezes cantamos, é verdade, mas não somos felizes. Gratidão, Shiva Shambhu.